Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso canal Pira Business. Pira Business leva você informações, comunicação e conta a história de vida de pessoas empreendedoras aqui da nossa cidade e região de Piracicaba. Aproveite, curta a nossa página, alerte aí o sininho no YouTube e faça parte dessa nossa vinda. Hoje eu trouxe para vocês o Elson de Belém, artista, comunicador, a gente vai bater um papo descontraído aqui sobre a história de vida empreendedora do Elson. Eu sou o Jovair Binatti, estou aqui como apresentador do Pira Business. Elson, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o convite e eu queria contar com você hoje esses minutos numa prosa bem gostosa, um papo bem gostoso e fazer, na verdade, que as pessoas conheçam um pouco mais do Elson de Belém. Além das pessoas já conhecerem você dos palcos, tantos trabalhos maravilhosos que você já desenvolveu aqui na nossa cidade, a sua história de vida é uma história de vida incrível, eu quero hoje ter a honra de compartilhar isso com os nossos telespectadores. Olá, Jovair, muito obrigado pelo convite, estou aqui me sentindo à vontade, né? E quero falar do meu trabalho, falar para que as pessoas possam me conhecer melhor e esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui. Ô Elson, é muito engraçado porque você tem uma personagem muito curiosa, né? Que ela é bem conhecida aqui na nossa região, que é a Fiofó. Quem vê a Fiofó não vê que tem o Elson ali por trás dela, né? De onde que surgiu essa personagem? Então, a Fiofó é assim, o meu carro-chefe, né? Dentro de tantos outros trabalhos que eu já apresentei, a Fiofó surgiu em 2002 num espetáculo onde eu fazia o diretor, né, chegou comigo e disse, olha, nós vamos montar um espetáculo, você tem alguma referência artística? Eu disse, sim, tenho, a Fafá de Belém, né? E quem criou o personagem foi o Ardes Oliveira, um escritor paraense. Ele criou o personagem e eu fiz a concepção. Então, aí nós ficamos com o espetáculo durante 3 anos, depois eu esqueci a Fiofó, totalmente ficou na gaveta, né? E quando eu cheguei em Piracicaba, em 2009, comecei a fazer os meus trabalhos. Quando foi em 2012, eu participei de um evento do Dia Internacional das Mulheres, com o projeto Mulheres Cantadeiras. E esse projeto era justamente para que eu pudesse apresentar uma personagem que fosse também uma referência. Foi quando a Fiofó ressurgiu, né? Então, desde 2012, eu venho trabalhando e ela se tornou realmente um personagem muito popular, onde eu faço os meus trabalhos, meus shows, e graças a Deus tem sido o meu ganha-pão. Vamos dizer que a Fiofó é ela que me dá o meu ganha-pão. Ô Elson, é engraçado, né? Você falou a Fafá de Belém foi uma inspiração para esse personagem, né? E voltando um pouquinho nessa sua história, conte para mim, quem que era o Elson de Belém lá enquanto... tô falando o Elson de Belém. Enquanto era criança, o que ele fazia? De onde veio o Elson? Vamos contar um pouco essa história de vida sua. Sei que você chegou aqui na nossa região um tempo depois, mas como começou tudo? Da sua família? Conta um pouquinho, se puder, para a gente conhecer esses seus laços. Então, eu sou nascido em Belém do Pará e eu tenho o maior orgulho em falar que eu fui um ribeirinho, né? Sempre morei na beira dos rios, porque Belém do Pará é banhada pelos rios e igarapés. Então, a minha infância foi assim, uma infância onde eu já me lançava, né? Já me sentia artista. Desde criança, eu lembro que, olha só essa história, eu criava personagens através de insetos. Caramba! Pegava os insetos e dava nomes. Você é Antônio, você é João, e criava uma história em cima disso. E eu brincava sozinho, pegava um gafanhoto, uma jacinta, e aí dava nome para ele. A jacinta é a formiga, né? É a formiga? A borboleta? Era tipo uma borboletinha. É porque o pessoal aqui não sabe. Vamos falar, a jacinta era a borboleta do Elson. Lá em Belém chama jacinta, né? Então eu utilizava esses insetos, dava nomes e criava uma história, né? E era interessante porque eu fui descobrir depois, né, que realmente a minha grande referência foi isso, né, para me tornar um ator, né? E depois eu sentia que eu precisava me expressar.
sabe? Precisava, para mim mesmo dizer, né? Eu preciso que eu possa mostrar para mim que eu posso fazer algo muito mais do que isso. E realmente, foi quando o Chacrinha esteve lá em Belém e eu fui cantar no programa, não é? No programa do Chacrinha, que foi a caravana do Chacrinha, que na época ele ia com as caravanas para várias cidades e eu fui, aventurei, tinha 17 anos. Ah, eu ia perguntar agora, quantos anos você tinha? É. E nessa época você tinha também já, você estava saindo, teve algum complexo que você tinha enquanto pessoa para libertar isso? Um complexo de feiura, né? Verdade, rapaz. Eu chamava o complexo de feiura porque eu... Era um bullying então já naquela época, né? Era o bullying, né? Mas na verdade, sabe o que era? Não que os meus amigos lá me chamavam de feio, não, eu me achava, me olhava no espelho e tinha uma cabeça enorme, um cabelo imenso, não é? Eu tinha cabelo, viu? Cabelão mesmo. E aí eu fiquei com esse complexo e eu precisava me libertar disso. Que maravilha. Né? Primeiramente eu me apresentei lá no programa do Chacrinha, depois de alguns anos eu entrei para o teatro, realmente foi minha grande libertação. Né? O teatro me transformou, me libertou e eu vi que se não, o principal é o conteúdo. Né? Ainda me achava feio, ainda me acho, né? Mas só que hoje eu tenho conteúdo, é diferente, né? Nada, eu falo que dentro da gente, a gente pode pensar que a gente é um patinho feio, mas dentro da gente tem um cisne. Sim. Que em determinados momentos esse cisne ele aflora, ele se liberta, né? Mas é o que a gente tem que buscar por essa libertação. Muitas vezes, quais são os caminhos, né? Onde que entra um pouquinho também a questão da visualização, às vezes, dos pais ver esses dons nos filhos, dos próprios amigos fazer essa ajuda, né? Desse caminho libertador, né? Seja aí, a gente fala aqui na administração, cuidar um pouquinho da nossa inteligência emocional. Justamente. Né? Que naquela época, né, acredito ali, a gente nem sabia que ele, na verdade, tinha esse título de inteligência emocional, mas ela sempre existiu. E hoje a gente trabalha, né, o dentro, o libertar, de dentro para fora. Mas isso é um tempo e cada um tem que tentar, dentro da sua condição e no seu melhor momento, se achar preparado para se abrir para isso, para essa evolução. É verdade. E é por isso que eu vejo, né, que o teatro realmente foi essa libertação, né, porque através do teatro você observa quais as ferramentas, como a comunicação, como o gestual, a expressão, tudo isso favorece para que você se torne uma pessoa mais, como você falou, né, de dentro para fora. Isso. Né? E as técnicas teatrais desenvolvem isso na pessoa. Por isso que eu acho não sou eu que falo, mas o teatro é uma grande ferramenta de transformação do ser humano. Perfeito. Por isso que um curso de teatro não é só para quem quer ser ator, é para quem deseja ter um desempenho melhor na sua vida profissional. Eu só vou pegar um gancho seu, cara, que eu acho muito importante, falando sobre a questão da comunicação, dessa libertação. Porque eu vejo que muitas pessoas têm um problema terrível com timidez. Sim, sim. Né? E a timidez, se a gente não cuidar dela, bloqueia. Totalmente. Nos bloqueia para a vida profissional, nos bloqueia para relacionamentos, nos bloqueia para várias coisas. E a comunicação, o teatro, né? Esse ato do lidar, do falar, do tocar, né? De representar. Fala uma dica para o pessoal que tem esses problemas. Às vezes, eu sou tímido, mas eu não converso com ninguém, morro de vergonha, tenho que fazer uma apresentação num trabalho, seja na minha empresa, seja na escola. O que o teatro pode ajudar essas pessoas? Olha, é assim, não é? Inclusive, eu me tornei também, depois desse percurso todo, professor de oratória, não é? Perfeito. Porque eu uni a arte cênica com oratória. Então, a grande dica que eu digo para as pessoas que é mais na adolescência, né? Essa questão da inibição. Né? Inibição, isso, essa é a palavra. Isso. E aí o que acontece? É necessário que você busque realmente ajuda no sentido de fazer algo onde você esteja, se socialize. É importante, né? A partir do momento que você se socializa, você observa nas outras pessoas
que você também pode estar ali desempenhando um papel, né? Um papel onde você vai se expressar. Uhum. E é o desafio mesmo. A questão é você desafiar, se você quer também, não é? Porque tem Sim, isso, né? sim. Se eu sou tímido e aí eu preciso sair, né, dessa timidez, eu preciso querer mesmo, porque eu tenho que pensar lá na frente, Sim. como profissional. Porque imagine você, um médico, um advogado, qualquer outro profissional que não tenha uma boa oratória, que não sabe se expressar, que não olha nos olhos do seu cliente. Sim. Então isso é de suma importância hoje. A oratória é um estudo muito importante para qualquer profissional, para quem tem um bom desempenho e bons resultados. E o Elcio, por mais que às vezes as pessoas falam, mas aquele é cantor, aquele é apresentador, aquele é isso. E muitas pessoas não sabem que lá no passado também a timidez estava presente ali. E muitos ainda são tímidos. Sim. Em palco, né? E vai ali para vencer esse bloqueio. E as pessoas falam assim, como você tem facilidade de se comunicar, de falar. Mas às vezes ali eu falo porque eu preciso, né? É o meu ganha-pão de fazer ali, né? E muitos cantores falam isso. Ivete Sangalo falava isso. Sim. Que ela tinha um problema terrível com essa questão da timidez, de expressão e tudo mais. E as pessoas não sabem. É verdade. Inclusive, humoristas, Renato Aragão, entre outros, pelas entrevistas, eles sempre falam que são pessoas tímidas. Porque uma questão é você, o cidadão, não é? A outra é o artista. Perfeito. O artista está preparado para defender um personagem que seja. Perfeito. Ele está preparado, ele tem segurança daquilo que ele vai fazer no palco. Então, o palco não amedronta, não é? O palco se torna suavidade. Então, se eu estou preparado, por exemplo, eu, no caso, sou artista, e eu, particularmente, o cidadão Elson Ferreira Viana, é uma pessoa mais discreta, né? Uma pessoa que... não, agora o meu personagem não. Por exemplo, Fiofó de Belém é o oposto da minha personalidade. Perfeito. Mas eu estou seguro do que eu vou desempenhar ali através daquele personagem. E aí está o grande diferencial do ator, não é? Sim. Um lado é a persona, ator, e o personagem. Perfeito. Não é? São duas pessoas distintas. Isso que é a magnitude do ator. E é isso que as pessoas, na verdade, elas aprendem, né? Como desvincular o meu eu do personagem, né? Se colocar em duas posições completamente diferentes. E é treino, é treino. Isso é treino realmente. Inclusive, por isso existe, né, a arte cênica, que você pode fazer um curso, seja técnico, seja superior, para você desenvolver essas técnicas e colocar em prática. Sim. Né? O Elson, eu sei que você colocou bem em prática tudo a partir ali do programa do Chacrinha, né? Retomando o gancho do Chacrinha. A partir dali, você cantou no programa dele? Sim, cantei. E aí, como foi o desenrolar disso depois na sua carreira? Bom, primeiramente, eu não sabia que eu cantava. Primeiramente, né? Eu fui porque como eu disse anteriormente, eu precisava me expressar, eu sentia essa necessidade. Então, era uma brecha. E na época, o Chacrinha, gente, década de 80, era auge na TV brasileira. Sim. Né? Então, eu participei, né? Participei das eliminatórias e cheguei para a grande final, onde o Chacrinha ia apresentar o programa, né? E fui lá. Cantei a música Leão Ferido, do Biafra, que fez muito sucesso na época. Recebi o troféu Abacaxi, fui buzinado. Que legal! Recebi a buzinada do Chacrinha. E o Chacrinha ainda me disse, na verdade o Chacrinha foi o meu grande incentivador. Que legal. Porque ele que me deu o primeiro não. Inspiração, né? Foi o máximo, ele me deu a primeira inspiração. Quando ele disse para mim que o troféu, que eu não tinha direito nem ao troféu Abacaxi, porque ia dar prejuízo para ele, aquilo para mim foi assim, eu disse, não, mas eu vou insistir. É claro que no momento eu fiquei decepcionado, Sim. Frustração. Mas eu disse, não, agora é que eu vou. Então, a partir daí se tornou um lema para mim. Quando alguém diz não para mim, mais eu vou. Perfeito. Mais eu insisto. Eu só desisto realmente, eu nem uso essa palavra desistir. Sim. Eu acho que não é desistir, é você tentou e não era para você. Perfeito. Então eu vejo dessa forma, mas a minha grande referência, inspiração
Fafá de Belém, Chacrinha, Charles Chaplin, né? E o Chacrinha foi essa figura, né? Essa grande referência que me deu, disse, não, se não fosse o Chacrinha, eu não estaria aqui conversando com você. Que maravilha. Né? Nessa condição de, dentro dessa minha do carreira desafio profissional, como ator, como produtor cultural, como tantas outras funções aí que eu desenvolvo. Eu vou aproveitar assim, né, essa sua fala, que eu acho muito importante quando você falou que, né, o primeiro não e o mais doído que você tomou. Esse primeiro não, muitas vezes, as pessoas recebem em várias fases da vida. E tudo a partir dali é como você encara esse não. Você pode encarar esse não como um não propulsor para você avançar, que é o seu caso. A gente frustra ali na hora e tal, mas não. Qual que é o tamanho do meu sonho? Eu falo um pouco, né, do meu objetivo, dos meus desejos, né? E tem um não que, na verdade, me bloqueia. Se eu permito, acho que essa é a destreza, né? E então eu acho super importante essa sua fala para mostrar, na verdade, para quem está nos ouvindo, que os nãos, eu falo que são as pedras do caminho que você vai pegando uma a uma, vai juntando para você fazer grandes construções lá na frente. Que é a sua construção, que é o que você fez hoje. É verdade, né? Porque se eu for olhar para trás e tivesse desistido já no primeiro não é? Eu estaria hoje, não é? Acredito que muito insatisfeito, frustrado, porque a minha essência, não é? Quando eu estava brincando lá com os insetos, começou aí. Então, se eu não tivesse toda essa caminhada até hoje, né, daquilo que eu acreditava já, e aos poucos na minha vida eu fui acreditando que eu me tornaria uma pessoa dentro dessa área do conhecimento da comunicação, o artístico. Né? Imagina se eu não tivesse nessa caminhada, com certeza agora eu estaria frustrado, né? Tendo uma vidinha assim que não seria legal para mim, porque eu acho que quando você alcança objetivos, mais feliz você está, né? A satisfação, você passa inclusive essa satisfação para as pessoas. E nada melhor que você encontrar na sua frente uma pessoa que está com autoestima lá em cima, satisfeito com o seu trabalho, desenvolvendo um bom trabalho. E na hora é uma energia que você recebe. Pode observar se tem uma outra pessoa oposta a isso. Pode observar, a pessoa se torna introspectiva e a energia é pesada. Então, quando você está bem, que você está se realizando, aí sim você percebe essa energia, esse vigor na pessoa. E o palco é muita energia, né? O palco, eu digo que o palco é uma caixinha mágica, não é? E para quem realmente utiliza o palco como ferramenta de trabalho, é sensacional. Por exemplo, né? Eu, quando estou no palco, eu penso, né? Eu estou desempenhando esse papel aqui e ainda estou sendo remunerado por isso. Isso é fantástico, porque é quando você chega a um tempo da sua vida profissional, e diz, agora eu sou realmente um profissional, porque estou fazendo o que eu gosto, que isso é muito importante, você fazer o que você gosta. Legal. E ainda ser remunerado por isso. O Elson, fale pra gente, né, pegando esse gancho, quais os desafios que o Elson enfrentou lá em Belém, em sair de Belém, os nãos dessa estrada da vida, e os momentos que você pensou em desistir de tudo e jogar tudo pro alto? O que você fez quando você se deparava com esses momentos? Teve esses momentos na sua vida? Sim, não é? Primeiramente, em Belém, eu desenvolvi vários projetos, tanto culturais como sociais, mas eu vi que precisava mais, não é? E principalmente investir numa carreira artística, porque era o meu grande foco, a carreira artística. Porém, em Belém, eu comecei a ver que ficou pequeno. Belém ficou pequena e eu disse, não, eu preciso conhecer novas culturas. E o meu maior desafio realmente foi deixar tudo lá. Não é? A minha raiz, eu digo que o meu umbigo, né, é em Belém, onde eu sempre vou lavar o meu umbigo nos igarapés. Eu e a Fafá de Belém que fala assim. Porque assim, eu moro há 14 anos aqui em Piracicaba, mas sempre estou indo a Belém lavar, tomar banho de igarapé, né? O igarapé é um córrego, né? Para quem não sabe, não conhece, o igarapé é um córrego. Então, nós
que nascemos lá em Belém, sempre tem um córrego por perto para você tomar um banho e renovar suas energias. Então, assim, os meus maiores desafios foram esses, realmente, de você quebrar tudo e dar um pulo mais alto, desde que você acredite. Que uma grande iniciativa é você acreditar, né? Porque, como todos falam, né, que tudo, quando você tem algo assim que você, lá na frente, você quer alcançar, o que é que tem próximo de você? São os medos, né? Os medos são eles que mais se aproximam. O desafio está lá do outro lado, mas os medos estão muito próximos. Aí você tem que quebrar isso, né? E quando eu realmente decidi sair de Belém, primeiro eu disse para mim que eu precisava sair de Belém. E pensei, Brasília ou Piracicaba? Brasília porque eu conheço, tenho amigos lá, Piracicaba minha irmã Leia mora aqui. Aí pedi para Deus, para que Deus me mostrasse os sinais, para onde eu deveria ir, porque a decisão eu já tinha. Sim. Em sair de Belém. Sim. Né? E aí Deus me mostrou o sinal. E até hoje, tudo que eu faço, eu sempre peço para Deus antecipadamente que Ele me mostre os sinais. A minha mãe precisava vir para Piracicaba para conhecer o neto. A minha mãe disse que ela não viria sozinha. Eu disse, mãe, eu vou com a senhora. E vim com a minha mãe. Minha mãe voltou para Belém e eu fiquei. Que coisa. Antes eu já tinha vendido todas as minhas coisas lá em Belém, porque é difícil isso. Sim, é o desapego, né? Totalmente. É difícil desapegar. Quando você está estabilizado aqui, né? Você tem uma estabilidade aqui e você se movimenta para isso e sai daqui para ir para cá, aí é algo assim que realmente você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Sai fora da caixa, né? Totalmente. Totalmente, não é? Então, esse foi um grande desafio. Mas eu acreditei mesmo que quando eu chegasse aqui, eu ia ter as dificuldades, quando você falou das pedras no caminho. Isso. Eu estava ciente que iria ter, né, essas dificuldades. E tive muitas dificuldades. Primeiro porque aqui eu não poderia ficar dependendo da minha irmã, que estava morando na casa dela. Eu fiquei uma semana só na casa dela. Depois já fui procurar onde morar. E sem emprego, nada ainda. E aí apareceu meu primeiro emprego, que foi como porteiro do Jornal de Piracicaba. Olha. Meu primeiro emprego. Mas eu precisava de algo, eu precisava de renda. Perfeito. Precisava de renda. E não escolhi. Até porque quando a moça lá do Recursos Humanos me chamou e disse, mas acho que você não vai aceitar para o seu currículo, né? Você tem formação em pedagogia, não sei o que mais. E eu disse, não, moça, eu quero trabalhar. Eu não quero emprego, eu quero trabalho. Né? Isso. E fui atrás. Mas, como Deus estava me mostrando os sinais, eu precisava passar por isso. Eu até me emociono, né? Porque aconteceram muitas situações onde Deus se mostrou assim para mim. Numa delas, andando a pé do centro para o sol nascente, a distância, a pé, aí andando, né? E eu e meu companheiro ali, que também veio comigo, e a gente andando, né, ali, e não tínhamos dinheiro para ônibus, para pagar o ônibus, e estava chovendo demais, né? Chovendo, e a gente andando a pé, do sol nascente, do centro para o sol nascente, à noite. E tinha um bom caminho para chegar em casa ainda. Apareceu uma senhora e viu a gente ali andando, e ela estava com sombrinha, né? E ela disse, por onde vocês vão? Eu disse, nós vamos para o sol nascente. E vocês vão como? Nós estamos andando. Aí ela disse, não, é muito longe. Aí ela pegou o passe dela para o ônibus e a gente entrou no ônibus. Eu disse, nossa, olha só como quando você quer, você realmente alcança e Deus mostra os anjos. E aí mais eu me fortaleci. Isso foi um grande fortalecimento, porque eu disse, não, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo que eu vou desenvolver o meu trabalho. E foi, não é? Depois disso, eu entrei para ser coordenador do polo da Universidade de Franca, que estava abrindo um polo aqui, fiquei como coordenador durante 3 anos e comecei a mostrar os meus trabalhos. Meu primeiro projeto aqui foi o Relacionalizando-se.com, que é um projeto de palestras motivacionais, onde eu utilizava o Charlie Chaplin, fazia cover do Charlie Chaplin
para falar sobre temas motivacionais. Que bacana. E foi isso, né? Então, desafios sempre nós vamos ter. Sempre. Não é? Seja quando você tem 10 anos, 20, 30, 40, você sempre vai ter. O importante é você sempre passar por cima dos obstáculos e ir aos poucos e alcançando. Eu sempre falo aos poucos, porque realmente tudo é no seu tempo. Sim. Tudo é no seu tempo. Não adianta, é porque eu quero aquilo. Tá? Te planeja, foca. E vai acontecer se você realmente tiver em calmaria, se você estiver do lado de pessoas que possam te apoiar e seja também um apoiador de pessoas, porque o que mais nós observamos, né, que tem pessoas que vêm para servir e outros para serem servidos. Perfeito. E nós precisamos passar por isso, porque outras pessoas também irão precisar de você. Essa história, né, isso me faz lembrar muitas passagens também que outras pessoas que já passaram por aqui nos contaram, histórias de vidas também. E eu acho que o que é muito importante é a questão da humildade. Não importa de onde eu vim, o que importa é onde eu quero chegar. Então, quando eu quero chegar em algum lugar, pessoal, a gente se movimenta. E muitas vezes você, para dar o próximo passo, você precisa voltar 2 passos para trás, mas depois você entende que você consegue dar 3 passos para frente. Mas esse entre o voltar e o seguir em frente é o tempo da sua maturação, é o tempo do seu entendimento, é o tempo da sua inteligência emocional, é o tempo do seu pensamento, da sua mentalidade, que a gente chamou mindset, né? Mudar esse mindset. E eu vou muito nas suas palavras, né? Os anjos, eles aparecem para nos ajudar quando nós queremos e precisamos ser ajudados, né? Então, são muitas provas, né? São sinais que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E cada pessoa que passa pela nossa vida tem um propósito. Seja o propósito da pessoa, eu falo que é o amigo, né? A diferença entre um amigo conhecido e um colega. Tem uma grande diferença, né? Tem uma diferença bem grande. E são todas são importantes, porque a gente leva de cada uma um aprendizado. E é esse aprendizado que a gente consegue evoluir enquanto ser humano. Né? É verdade. E essa evolução, eu vejo, pelo que eu te conheço, e hoje eu falo que o Elson não é o Elson só de Belém, é o Elson de Piracicaba. Inclusive me tornei cidadão piracicabano. Isso, eu ia falar agora. Que o Elson, ele se tornou, foi homenageado, né, como um cidadão piracicabano. Conta como que foi essa emoção para você receber essa homenagem? Nossa, assim, não tenho nem palavras, sabe, para dizer sobre o dia que eu recebi esse convite, né? Esse comunicado. Primeiro que eu já me considerava. Sim. A partir do momento que essa passagem é muito importante falar. Foi quando nasceu o Prêmio Pirarazzi de Cultura que eu me senti realmente filho da cidade. Eu estava fora da cidade e quando eu fui chegando ali pela rodovia do Açúcar, que quando você chega ali, você vê os prédios, né? Sim. Os prédios e aqui do lado está o peixe. Sim. Aí eu estou chegando lá, eu estava há algum tempo fora da cidade, eu disse, nossa, cheguei em casa, me senti em casa. Olha o que isso representa, o que significa. Eu não estou falando da minha casa Belém, eu estou falando da minha casa onde eu estou no momento, não é? E aí eu me senti, nossa, eu me senti piracicabano aí. Do outro lado eu vi o peixe. Nesse período eu estava procurando qual seria o formato do troféu, né? Que representaria o Prêmio Pirarazzi de Cultura. Aí eu olho para o peixe e disse, olha aqui, esse aqui vai ser o troféu que vai representar o prêmio. Então esse dia foi muito importante para mim. E depois disso, né, foi realizado o evento do Prêmio Pirarazzi de Cultura e recebi no meu e-mail, de repente abri minha caixa de e-mail da cerimonial da Câmara de Vereadores, né, que ia ter uma propositura que fala, onde o vereador
Cássio Fala Pira, que me conhece desde o início da minha carreira aqui na cidade. Sua trajetória aqui. Minha trajetória. Pediu para que eu entrasse em contato, enfim, aí teve todas aquelas reuniões, né, e ele fui lá no gabinete e ele realmente me comunicou que ele iria levar até a aprovação da Câmara dos Vereadores para que eu pudesse ser um cidadão piracicabano. E eu posso dizer que eu disse, nossa, isso coroa tudo aquilo que eu vim fazer aqui nessa cidade. Coroou realmente. E aí eu disse, bom, agora é só aguardar as emoções. Eu já conhecia, já tinha ido em algumas cerimônias, disse, que coisa... Enfim, é uma coroação, é uma celebração, né? Quando Sim. você ser um imigrante, né? Que você sai da sua cidade e aí você vai, que eu posso dizer assim, tentar a vida, né, numa outra cidade, e você cria projetos, esse projeto contribui para a sociedade daquela cidade e você é reconhecido por isso. Uhum. Então, é um valor assim de grande importância. Com certeza. Um valor assim que me dá muito prazer. E as pessoas sempre perguntam para mim, Elson, você gosta tanto de Belém, por que você saiu de lá e por que você está aqui e você pensa em voltar? Realmente, não é? Belém é a minha raiz, a minha cultura, mas Piracicaba é um amor que eu me apaixonei realmente. E hoje eu digo que eu tenho dois amores, Belém e Piracicaba. O Elcio, conta pra gente agora um pouquinho do Elcio, o Elcio empreendedor. Já tem toda uma história empreendedora por trás dessa sua história. Mas vamos falar um pouquinho agora dos seus negócios aqui, do Pirarazzi, né, dos seus trabalhos do teatro, fora do teatro, para o pessoal conhecer um pouquinho mais essa sua. O Elcio colunista, né? Por onde você quer começar? O Elcio faz tanta coisa, gente, que é tão importante. Esse homem é tão importante. Eu acho que eu vou começar pela Pirarazzi, né? Vamos lá. Completou 10 anos e foi assim, pouco a pouco, né? Primeiro, tinha em 2012, surgiu a Pirarazzi através de um programa que eu tinha, que era o CUT Social pela Rádio Pira, primeira rádio web de Piracicaba, porque até então, antes de 2009 a 2012, eu trabalhei em outras funções, mas fui conselheiro do Negro, conselheiro do Concute, eu estava sempre envolvido na área cultural, que é o meu nicho, né? Uhum. O cultural é realmente onde eu domino, onde eu conheço, eu gosto de estar, né? Então, a Pirarazzi nasceu com essa proposta de promover visibilidade artística. Perfeito. Então, e foi assim, né? Logo no início. E como que acontecia? Simplesmente eu abordava os artistas. O foco da Pirarazzi é no artista. Perfeito. Né? Que envolve a sua obra, Uhum. né? Seja dança, música, teatro. E Isso. a partir daí nós começamos a dar essa visibilidade artística através das redes sociais. Mas isso não me contentei, não é? Foi quando eu disse, a Pirarazzi precisa de uma ferramenta maior, de uma mídia maior para que ela pudesse ter essa visibilidade e dar essa visibilidade. Foi quando eu cheguei lá na Tribuna Piracicabana com o Evaldo Vicente e mostrei para ele a proposta, porque a minha ideia era uma coluna, né, no jornal. E eu já estava pronto para o não. A gente sempre está pronto para o não, não é? Sim. Aí lembrei do Chacrinha lá, lembrei de outras ocasiões, mas eu fui lá, porque você só sabe o que tem do outro lado da porta se você bater, abrir, aí você entra se você achar que está de acordo. É assim que eu penso. Perfeito. E quando eu bati lá na porta da Tribuna Piracicabana, que o Evaldo Vicente me recebeu, que eu mostrei a proposta e ele me disse sim, eu disse, então esse é o caminho. E foi isso, né? A Pirarazzi se tornou uma coluna cultural, que já era cultural, mas se tornou uma coluna impressa e digital, que é hoje, com 4 anos, pela Tribuna Piracicabana, né? Então, eu comecei a investir nisso. E foi um investimento que a cada dia
ela vem crescendo e vem tendo um retorno disso pela classe, inicialmente pela classe, hoje pela sociedade piracicabana, que viu na Pirarazi, não é, essa vitrine cultural da região. Perfeito. Então ela se tornou essa vitrine cultural, onde eu tenho a maior satisfação quando eu recebo um e-mail, como nós recebemos hoje, e-mail até de São Paulo, para publicação de um projeto. Gente, aí eu penso, né, eu estou aqui em Piracicaba, o cara lá de São Paulo quer divulgar o evento dele aqui na Pirarazi. Isso é muito bom. E ainda mais quando nós criamos o Prêmio Pirarazi de Cultura, onde isso favoreceu mais ainda e abrangeu a proposta da Pirarazi. Pessoal, a gente vai deixar na descrição aí do vídeo os contatos do Elson, que ele falou para você, da Pirarazi, do Elson. E aí você entra em contato, segue ele lá, segue o trabalho dele, um artista inato, uma pessoa incrível, que eu tive o prazer hoje de entrevistar aqui. Elson, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui junto com a gente, aqui no Pira Business. E só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os jovens que estão aí querendo praticamente aí ter essa carreira, esse brilho que você tem. Deixa um recado positivo aí para eles. É o seguinte, jovem, qualquer pessoa que deseja ter uma carreira, você precisa acreditar em você. Primeiro passo, acredite em você. Não o que as pessoas falam ou pensam de você, mas você saiba que você tem potencial para desenvolver o que você quiser. Habilidade você conquista. Aprendizado é no decorrer da sua vida. Mas quando você acredita em você, com certeza, no seu tempo, acontecerá. Portanto, sonhe e corra atrás de seus objetivos. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com mais um programa Pira Business. Obrigado aí pela sua presença. Clique lá no sininho se você ainda não curtiu, curte a gente e nos sigam no Instagram e no YouTube. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.